Então, vamos continuar. Estávamos vendo, então, Abraão é o pai da fé, tanto dos judeus como dos não-judeus. E o gentio não-judeu não precisa ser circuncidado para adentrar a fé e poder até obedecer a Deus, fazer as festas, guardar o sábado. Sábado é uma festa, tá? De Levítico 23 também. Também pode fazer Levítico 11, a separação de alimentos puros, o que nós devemos comer, e não comer aquilo que Deus já ensinou que não devemos comer em Levítico 11. Claro que isso é um processo, né, do dia para a noite, cada um é tocado, né? E tem desenvolvimento espiritual em vários níveis e depende também desse desenvolvimento da fé de cada um de nós. Então, aqui em Efésios, no capítulo 2, no verso 11, fala assim: portanto, lembrai-vos de que outra hora, então Efésios eram gentios também, tá? Efésios não é, ele estava pregando aqui para gentios, para não judeus. Então, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, o apóstolo Paulo, geralmente ele é pregado deturpado. Quando ele fala vós, ele está falando para gentios. Quando ele fala nós, ele está falando para judeus, porque ele também é judeu. Então, aqui pode ver, quando ele fala vós, gentios na carne. Então, quando ele fala vós, ele está falando para gentio, para não judeus. Vós, gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Então, olha aqui a briga do Paulo com esse partido da circuncisão. É outro livro e outra briga, né? Outra discussão você vê aqui. Intitulados circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, vocês, gentios, né? Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, naquele tempo passado, e estranhos às alianças da promessa. Então, a gente, quando era gentio, não judeu, a princípio, estávamos sem as promessas, que as promessas foram dadas para Abraão, Isaac, Jacó e seus descendentes, e depois, né, para aqueles que foram feitos filhos de Abraão na fé também, não só para o judeu, mas também para o gentio. Mas antes de Jesus e Yeshua, pela obra dele, antes, o gentio realmente estava sem promessa nenhuma. A promessa era só para o judeu, não tendo esperança. Então, o gentio, as nações não judeus, não tinha esperança. E sem Deus no mundo, né? Muitas nações aí até mesmo não tinham nem Deus, nem criam em Deus, criam em deuses, criaturas, até ateias, etc. Não criam no Criador, mas criam na criatura, né? Que é uma idolatria. Mas agora, em Cristo Jesus, então agora, depois da obra de Jesus, Yeshua, vós, quem que está falando vós? Os gentios. Quando ele fala nós, é para os judeus. Vós, gentios. Que antes estava longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, através da obra de Jesus, pelo sangue de Cristo, os gentios foram aproximados. Aproximados a quem? Vamos continuar lendo. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um. Como assim? Quem é ambos? Judeus e não judeus. Então, os gentios foram aproximados a partir da obra de Jesus, Yeshua, aos judeus. Então, os não judeus foram aproximados aos judeus e de ambos se fez um povo, uma família para Deus. O gentio, o não judeu, não vira judeu. O judeu não vira gentil. Judeu é judeu, não judeu é não judeu. O DNA Deus não vai mudar, continua. Porém, foram feitos um só povo. E tendo derrubado o muro da separação que estava no meio, a inimizade que havia e o muro de separação que havia entre os judeus e não judeus foi tirado através de Yeshua Jesus, que foi feito agora um povo, uma família de Deus.
Israel, né? Então, os não-judeus são aproximados a Israel, são feitos filhos de Abraão, mesmo sendo incircuncisos, são circuncidados no coração pela circuncisão de Jesus. Então, o gentio é circuncidado no coração, não é feito cirurgia física, não, é espiritual. E o judeu, ele é circuncidado na carne, sim, fisicamente, mas o judeu também deve ser circuncidado no coração. Há 2 circuncisões para o judeu e há uma circuncisão para o gentio, o não judeu. E aqui em Colossenses, capítulo 2, no verso 8, fala assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui, quando ele fala de rudimentos, aqui são a fé agnóstica, que acreditava nos rudimentos, os agnósticos acreditavam nos elementos. Esses são os rudimentos dos agnósticos. É ar, terra, água e fogo, né? São os elementos, rudimentos que tinha aqui os agnósticos, e aqui ele também está falando para esses, né? Então, continuando ainda em Colossenses capítulo 2, no verso 9 diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Yeshua, Jesus. Em Jesus, Yeshua, habita toda a plenitude de Deus, da divindade. Também nele, em Yeshua, Jesus, estáis aperfeiçoados. Jesus nos aperfeiçoa, é um processo, né? Aos poucos também, não é de um dia para o outro. Ele é o cabeça, Jesus é o cabeça de todo o principado e potestade, inclusive. Nele também fostes circuncidados, aqui é os gentios, tá? Colossenses, lembra? Falando para os gentios. Não por intermédio de mãos, vocês gentios não são circuncidados por intermédio de mão. O judeu é, você gentio não. Mas na separação do corpo da carne. O que é separação do corpo da carne? Que é a circuncisão de Cristo. Você é circuncidado no coração. A separação do corpo da carne é que através de Adão, quando ele ingeriu o fruto proibido, ele internalizou o quê? Ele internalizou uma inclinação para o mal. Então, Adão e Eva tinham inclinação normal para o bem, só faziam bem, não erravam. A partir do momento que eles ingeriram o fruto, agora a carne tem mais inclinação para o mal, né? A gente nasce com essa inclinação para o mal, não é que nasce com pecado, não nasce. Mas você nasce com a inclinação para o mal. Mas através de Yeshua, houve uma circuncisão no seu coração espiritual e foi separada essa tua inclinação para o mal. Ela ainda está dentro de você, só que ela vai ficando cada vez mais fraca. E a inclinação para o bem está dentro de você, através de Yeshua, Jesus, na circuncisão espiritual dele, você passa a ter uma inclinação para o bem. Então, você em Yeshua, Jesus, passa a amortizar a tua inclinação para o mal. Isso é circuncisão do coração. E passa a obedecer a Deus, a se esforçar em obedecer a Deus, é um processo. E fazer aquilo que é correto, o que é bom para Deus, não na sua mente, mas aquilo que Deus ensinou que é bom. E ainda continua: tendo sido cancelado juntamente com ele no batismo. Então você morreu com ele no batismo, aquele teu eu antigo morreu, aquele pecador que você vivia morreu. Através de Jesus você reviveu com ele. Ele vive em você e não você. Você não faz mais os seus desejos, mas faz o que ele deseja. E você vê aqui, se você continuar a ler, fala no verso 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, porque o gentio está fazendo separação de comida e bebida como Levítico 11, e é para fazer. Ninguém também te julgue por causa de dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque o gentio pode também guardar as festas de Levítico 23, guardar o sábado, o Shabat, fazer as festas de Shavuot, tabernáculos, Pêssar, etc. e tal. Então você vê aqui Paulo falando: porque Jesus circuncidou o seu coração, gentil, você sim pode fazer as festas, você sim pode guardar a alimentação, sim pode. Isso não é rudimento.